queda gigantesca na Bolsa Brasileira, uma das piores bolsas do mundo. A Bolsa Brasileira, o Ibovespa, a pior bolsa do mundo. Se não bastasse somente isso, grandes impactos negativos econômicos que o nosso cenário doméstico aqui no Brasil está ainda mais pressionando uma gigante e generalizada destruição e desvalorização da nossa moeda, o real. É sobre isso e tantas outras coisas totalmente importantes que impacta diretamente você, consumidor, que não tem nada a ver com isso, e também muitas notícias lá fora que vêm contribuindo para essa catástrofe nossa, eu quero compartilhar com vocês. Então fique conosco nesse vídeo, quero passar para vocês alguns dados econômicos. Eu não vi ainda nenhum vídeo aqui na internet completo, de maneira bem didática, contando o porquê do gigante Estados Unidos, o dólar, a principal economia do mundo, e vem pressionando todos os países e principalmente o nosso país aqui, o Brasil. Então roda a vinheta. Antes de eu adentrarmos com vocês, mostrar para vocês dados econômicos para evidenciarmos o que de fato está acontecendo com a nossa economia brasileira frente às outras economias e principalmente a maior e poderosa economia que é os Estados Unidos, eu quero falar para vocês que este cenário já era sim previsível, porém, entretanto e todavia, não imaginávamos que seria tão grave assim. Exatamente isso. Encerramos dezembro de 2023 com expectativas até então um pouco positivas comparado às piores expectativas já constatadas e evidenciadas que está acontecendo agora em 2024. As maiores casas de análise e também grandes economistas e principalmente os dados que vinham desde 2022, prevíamos que o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, faria provavelmente uma média de 6 a 7 cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos, e isso acontecendo ajudaria muito a nossa economia local, fazendo o afrouxamento monetário também, com que nós conseguimos cortar a nossa taxa de juros e colocar de volta a nossa economia nos trilhos, ou seja, a nossa meta de inflação aos poucos voltando para a meta estipulada pelo nosso Banco Central, e isso tudo acontecendo impactaria positivamente toda a nossa economia real. Mas infelizmente, novamente, se já não bastasse o caos econômico que a pandemia trouxe para nós e para o mundo todo, quando acreditávamos que nós íamos começar a ver uma luz no túnel e começar a sair de dívidas, das armadilhas, dos embaraços que essa pandemia trouxe, acontece que o nosso governo vem cometendo erros e erros gravíssimos que vai aos poucos levando a nossa economia para o buraco. Nessa sexta-feira agora, teve agora o payroll, que é um relatório que o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos traz referente às vagas de emprego nos Estados Unidos. E quando esse dado saiu, a Bolsa do Brasil ela despencou um pouquinho, que ela conseguiu evoluir. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou aqui no gráfico mostrar para vocês um pouquinho que ela conseguiu evoluir. Na quinta-feira, ela devolveu tudo na sexta-feira, tendo mais uma grande queda depois que saiu os dados de emprego. Ou seja, que dado é esse que o payroll trouxe? Mostrou que 272 mil vagas novas de emprego foram criadas, fora o setor de agrícola. Previam-se 120 e 250 mil vagas,
veio acima disso, veio 272 mil vagas, ou seja, até um termo muito usado agora desde maio para cá, que é hard for long, ou seja, uma economia mais forte por muito mais tempo. Parece que isso não tem prazo para terminar. A economia americana continua robusta, continua forte, e por conta desse dado, o Federal Reserve, que é o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, não tem condições de fazer o corte da taxa de juros, que no final do ano de 2023 acreditávamos que ia ter uma média de 7 a 8 cortes, e até esse exato momento não teve nenhum corte, e provavelmente acreditamos que, se tiver algum corte, vai ter só lá para dezembro de 2024. Ou seja, o Fed ele só vai conseguir mexer nessa taxa de juros, fazer um afrouxamento monetário lá, se realmente a economia americana mostrar uma economia mais fraca, e tudo indica que isso não vai acontecer tão cedo. E o que isso impacta o nosso cenário doméstico aqui no Brasil? E é exatamente esses pontos fortíssimos, infelizmente, que eu quero trazer para todos vocês, e através desse vídeo, de alguma maneira, eu sugeri você a fazer algumas reflexões para que você venha se posicionar perante aí aos seus investimentos. Se você é uma pessoa que investe nas empresas aqui do Brasil, ou se começou recentemente, está totalmente perdido, desesperado, em pânico, que é o que o cenário econômico do nosso país está mostrando, as pessoas estão em pânico, e quando este cenário de pânico está totalmente tomado, é onde que você deve realmente manter a calma, fazer algumas reflexões, ponderar alguns dados, e eu quero te ajudar com isso, e você realmente se posicionar de maneira estratégica, de maneira inteligente. Vamos lá, vamos fazer um bate-papo. Enquanto nós vamos fazendo esse bate-papo, eu vou compartilhando os dados com vocês. Acredito que vai ficar muito melhor, tá bom? Vai ser uma grande oportunidade também de você aprender como deve olhar e como realmente a gente olha quando vem esse ciclo, né, de pânico, né, essa fase de pânico que sempre vai acontecer de alguma maneira ou outra. A última que passamos agora foi a pandemia, mas se não bastasse, como eu falei, nós termos apanhado demais da pandemia, agora vem essas irresponsabilidades que infelizmente o nosso governo atual está cometendo e prejudicando demais a saúde financeira do nosso país, também está acontecendo lá fora, mas a nossa economia é uma economia frágil, e nesses momentos as economias que mais sofrem são as economias emergentes. No caso, o nosso país faz parte de economias frágil, de uma economia emergente. Então, bora lá. Este dado aqui, ó, que eu quero compartilhar com vocês, para nós irmos passo a passo, né? Aqui é a nossa taxa de juros, que está aproximadamente em 10,5. Ou seja, essa taxa de juros, para quem não sabe, você que está chegando agora no nosso canal, que está começando agora a dar seus primeiros passos na economia, ou se você já faz parte, mas ainda não sabe entender a grande responsabilidade que a nossa taxa de juros tem. A taxa de juros, essa taxa que está a 10,5, que era para estar entre 9 e 9,5, mas é o que prevíamos, era o que acreditávamos em dezembro de 2023, que a economia ia começar a ter um arrefecimento, e acreditávamos que ia terminar esse ano de 2024 entre 8 a 9,5 a nossa taxa de juros, mas pelo contrário, não é isso, e pode acontecer que vai não só diminuir, mas ao contrário, vai aumentar. Essa taxa de juros é o que dá realmente todo o parâmetro de crédito do nosso país, ou seja, uma taxa de juros elevada, o custo do dinheiro fica mais caro, e por o custo do dinheiro ficar mais caro, atrapalha o crescimento econômico, ou seja, as empresas
elas não conseguem tomar crédito aos bancos porque o custo do dinheiro está caro, e isso não acontecendo, ela não consegue fazer investimento na sua estrutura. Ela não consegue comprar máquinas, ela não consegue ampliar sua capacidade produtiva, porque o custo do dinheiro está caro, porque a taxa de juros está elevada. Um país com uma capacidade produtiva legal, ela consegue contratar mais, ela consegue flexibilizar o preço final dos produtos, ela consegue fazer ajuste melhor no salário de quem está empregado, ou seja, que uma taxa de juros cada vez mais baixa é positivo para a nossa economia real e beneficia todo mundo. Então nós temos uma renda fixa local no Brasil pagando e pagando muito bem historicamente, mais de 6,5%, 7% acima da inflação. Nós temos os títulos norte-americanos, que são os títulos mais seguros do mundo, pagando acima de 5% da inflação, só que em dólar. Então nós temos aí duas renda fixa pagando muito alto, em contrapartida uma queda generalizada da nossa bolsa local, não só por conta dessa fuga de capital indo para essas renda fixa, mas por outros contextos também que envolve risco fiscal, o governo gasta muito. Então tudo contribui para que essa taxa de juros do nosso país ela permaneça cada vez mais alta. Vamos avançar. Outro dado aqui importante. Esse dados aqui, que é do dólar americano versus a nossa moeda real, eu vou deixar por último, porque é aqui que todos vocês precisam entender o porquê que a nossa economia brasileira está num risco gigantesco, iminente e sem precedentes. Eu acredito que poucas pessoas viu e abordou dessa maneira que eu vou abordar aqui para vocês a moeda norte-americana, o dólar, frente à nossa moeda real. O ponto cego está aqui. O grande problema está aqui. E eu vou trazer no final do vídeo, né, vamos encerrar o vídeo com esse dado econômico aqui. E através desse dado econômico é que eu vou sugerir para vocês fazer algumas reflexões e você se posicionar de maneira inteligente e estratégica, ok? Então vamos avançar aqui. Eu quero trazer o Ibov, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Eu falei no começo do vídeo, deixa eu deletar isso aqui. Esse aqui é o nosso Ibovespa, que está atualmente, o mercado está fechado, obviamente. Agora, nesse exato momento, eu estou gravando o vídeo no fim de semana. Mas olha só, deixa eu mudar aqui. Olha só, na sexta-feira, dia 7, agora, ontem, a nossa bolsa, o Ibovespa, começou a mostrar uma volta depois dessa queda eminente desde começo de junho, final de maio. A nossa bolsa não para de cair, inclusive a nossa bolsa é a pior bolsa do planeta neste ano de 2024. E este índice, que mostra o desempenho das mais de 580 empresas listadas nela, mostrou um grande avanço na quinta-feira. Na sexta-feira, após esse dado que saiu, que é do payroll, sobre as vagas de emprego nos Estados Unidos, todo mundo esperava entre 120 mil a 250 mil, era a média que todo mundo esperava. Veio mais de 270 mil vagas novas de emprego, sem contar a parte agrícola, fez com que a Bolsa Ibovespa caísse tão forte que devolvendo tudo que ela aumentou aí na quinta-feira. E por esta análise que eu trago aqui para vocês, a forma que está pivotado aqui para baixo, né, será a próxima parada aqui em 118 mil pontos. Ou seja, de acordo com uma análise que eu trago para vocês aqui, está aí 118 mil pontos, é uma região que ela pode buscar, ou seja, tudo indica que essa queda ainda vai permanecer com muito mais força e por muito mais tempo,
olhando pelo ponto de vista nessa análise técnica, nessa análise gráfica que eu trago para vocês. Fora os dados econômicos a depender dos Estados Unidos, que influencia 100% tudo que acontece aqui dentro. E estes dados, como eu tenho falado até agora, são dados totalmente péssimos, ruins, catastróficos para a nossa economia brasileira. Ou seja, tudo está em confluência para que cada vez mais a nossa economia ela vai se deteriorando e aí, em contrapartida, a nossa moeda, que é o pivô central da nossa economia, que é o real, se desvalorizando frente às outras moedas, até as moedas emergentes, eu vou mostrar para vocês, e principalmente o dólar, chegando a bater quase a R$ 5,40 o real frente ao dólar. Outro dado importante que eu quero dizer para vocês aqui, para corroborar todas essas análises aqui, é a curva de rendimento dos títulos das economias mais fortes do mundo. Eu peguei aqui alguns, este azul aqui, o Brasil. É o rendimento, a curva de rendimento do nosso título frente às outras economias. O Brasil quase a 11% de rendimento, ou seja, uma economia que está pagando muito. Aí você fala, Romero, então se a nossa economia, se o Brasil está pagando um rendimento muito melhor e mais alto do que as outras economias, não era para estar melhor? O risco do nosso país está tão forte devido aos problemas internos que o nosso país está passando, devido ao risco fiscal, ou seja, este governo atual não quer entrar pelo viés político, digitar governo A, governo B, governo C, cabe você a fazer as suas próprias reflexões e conclusões, mas os dados e fatos estão nos dizendo que estes dados econômicos deste governo atual, no caso do Lula, é a pior economia. O nosso governo já deixou claro que ele não vai cortar gastos. Está fora de cogitação cortar gasto. E se não bastasse gastar muito e gastar mal, gastar errado, ele está se apegando em arrecadações. Ou seja, o nosso país, o Brasil, é um dos países que tem uma carga tributária gigantesca, é um dos países que mais sufoca a sua população perante as cargas tributárias, e ele está grudado em taxar ainda mais a população. Vimos agora essa taxação sobre as compras internacionais até $50, pegou até o nome sobre a taxa da blusinha, taxação em cima de patrimônios de herdeiros, ou seja, é taxação para todo lado. Mais taxação, mais arrecadação de maneira desenfreada, desordenada, para cobrir estes gastos que não vai ser cessado. E aí não tem como a nossa taxa de juros vir para uma meta. Teve aí o arcabouço fiscal, que é uma medida imposta por eles mesmos, que já foram passado por cima, não vai cumprir essa meta de teto de gasto feito por eles por arcabouço, aumentaram ainda esse arcabouço e também não vai ser cumprido, e já foi empurrado essa meta do arcabouço fiscal lá para o próximo governo. Ou seja, por esses motivos, uma grande irresponsabilidade fiscal com as despesas versus gastos do nosso país, não vamos ver tão cedo condições reais para que a nossa taxa de juros ela venha para uma taxa de juros mais baixa, um afrouxo monetário melhor, para que a nossa inflação venha para a inflação dentro da meta. E não adianta o governo atual querer abaixar essa taxa de juros na canetada, não vai resolver. Vimos aí também anúncio do Lula que agora no final do ano vai ter a mudança do presidente do Banco Central, vai sair Roberto Campos Neto, vai entrar aí a turma indicada por ele. Vimos recentemente uma briga muito grande dentro do Banco Central. Metade dos diretores do Banco Central decidiu cortar 50 pontos base da taxa de juros e a outra metade decidiu manter
a taxa de juros do jeito que estava. Isso trouxe um grande desgaste para o Banco Central, o mercado se estressou com isso, arranhou demais a credibilidade do Banco Central, então isso contribui e prejudica demais, porque mancha ainda mais a credibilidade do nosso país. A credibilidade do nosso país, que já não está boa, com esses atos mancha ainda mais a credibilidade. Também estamos vendo em interferências, intervenções a empresas estatais. Vimos aí a Petrobras também, teve a mudança do presidente, colocou lá uma nova presidenta na Petrobras, indicado também pelo Lula, ou seja, essas intervenções a grandes empresas de peso no nosso país, nas estatais, contribui também ainda mais. Ou seja, para tudo que olhamos dentro do nosso país, domesticamente falando, é só problema. Aí como é que os gringos, as pessoas, os grandes investidores olham para o nosso país? Se nós aqui internamente nós não estamos mais suportando ver essas inúmeras irresponsabilidades, esses buracos que o nosso país vive caindo, por esses grandes e fortes motivos que estamos vendo desde o começo do ano, fuga de capital do nosso país, ou seja, o estrangeiro que investe no nosso país, não só na economia direta, mas investimento na nossa bolsa, está cada vez pulando fora. E aí, para acabar de enterrar ainda mais os títulos mais seguros do mundo, uma economia mais segura do mundo se mostrando forte, resiliente, pagando muito e pagando em dólar. Outro dado importante que eu quero trazer aqui para vocês. Agora eu quero encerrar com esse dados aqui, que é o dado mais importante porque fala sobre o real. A nossa moeda é responsável por tudo, ou seja, a maior fonte de liquidez do nosso país é a nossa moeda. Tudo está ancorado na nossa moeda. E o que faz frente à nossa moeda, não só da nossa, mas de todos os países, é o dólar. Ou seja, o dólar é o majoritário que domina sobre todas as moedas. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Deixa eu levantar aqui. Eu vou mudar para gráfico de candle. Vamos aqui, ó. Eu vou pegar aqui uma análise semanal, já está no semanal. O real nesse exato momento está batendo 5 dólares e 35 centavos, ou seja, esta linha vermelha aqui, pessoal, é uma média móvel de 200 períodos. Se você nunca ouviu ou nunca viu, está aí, mas também aprender mais um pouquinho sobre isso. Essa média de 200 períodos é uma média que mede os 200 últimos períodos de movimentação do preço do dólar, no caso aqui dólar frente ao real, num gráfico semanal, ou seja, eu peguei o gráfico semanal aqui, cada vela dessa aqui, cada candlestick desse aqui, que é uma vela, cada barra dessa aqui, representa uma semana de preço, né? Uma semana de movimentação. Então aqui é uma semana, aqui é outra, ou seja, então essa base temporal de uma semana é uma análise de longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Essa análise que eu vou trazer para vocês aqui é uma análise para longo prazo, não é para curto prazo. É aí que está o grande problema. E essa média que eu acabei de mencionar para vocês, que é uma média de 200 períodos, que pega os últimos 200 períodos em cotação no fechamento, traz um grande alerta para nós e, infelizmente, um alerta negativo para a nossa economia. Essa média, pessoal, não é uma média que eu, Romero, uso apenas. É uma média que é usado há décadas por todas as economias do mundo. Ou seja, as maiores economias, instituições financeiras, casas de análise, economistas, tesourarias de instituições financeiras, essa média de 200 períodos é uma média muito importante, muito relevante e que todas as instituições financeiras usam como métrica. Não é uma média qualquer,
é uma média que é usada há décadas, muito respeitada por toda a base de análise econômica. E olha só, eu vou puxar mais para trás este gráfico e aqui está o que eu quero compartilhar com vocês. Eu fiz uma análise aqui, deixei até pronta. Aqui é um range de preço. Vocês podem perceber, dentro desse quadrado, na verdade, dentro desse retângulo, nós temos um range de movimentação. E aqui, ó, desde do ano de 2000 a 2015, 15 anos, uma janela de 15 anos, trabalhou dentro de um range de preço entre R$ 1,60 o dólar, R$ 2,80 o dólar, ou seja, a cada $1 representa aqui no teto desse retângulo R$ 2,87 e aqui no fundo desse retângulo R$ 1,50 um dólar, ou seja, quase 1 para 1. Antes disso foi aqui no início do Plano Real em 2094 que por um período ficou ali 1 para 1, $1, R$ 1. E no ano de 2000 até 2015, 15 anos, o real trabalhou nesses 15 anos nesse range de preço. Uma economia, uma moeda real estável frente à economia americana, no caso, a moeda dólar. Ou seja, não tendo uma discrepância muito grande de perca de valorização do real frente ao dólar, nem para cima e também nem para baixo. Ficou dentro de um range de preço durante 15 anos. O que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só, no ano de 2012, ele rompeu essa média de 200 períodos para cima. Uma média muito respeitada, difícil de romper tanto para cima quanto para baixo. Ele rompeu para cima aqui no ano de 2012 e por um grande e longo bom tempo, ó, trabalhando o real trabalhando acima dessa média, chegando aqui em 2017, buscando essa média novamente, ficou aqui de 2017, fevereiro de 2017 a março de 2018, trabalhando em cima dessa média, tentando romper, fez aqui 2 toques, mas não rompeu. Aí voltou a subir, trabalhar em cima da média, e olha só. Olha que espantoso, gente. Em 2018, ele foi se distanciando da média novamente. Acabamos de romper essa média de 200 períodos para cima. E detalhe, com muita força. Do jeito que está essa análise aqui, a forma que está sendo rompida o dólar, essa média de 200 períodos para cima, o que eu quero que vocês entendam? Que vocês viram, que eu acabei de mostrar, que a última vez que foi rompida essa média de 200 períodos para cima, nós ficamos 15 anos bem abaixo, bem longe do preço do real frente ao dólar. Então, a forma que foi rompida aqui, e com todos esses problemas domésticos internos que a nossa economia está enfrentando, junto a esse governo atual, que eu acabei de mencionar e pontuar tudo, junto a toda a atratividade e como se apresenta a economia norte-americana, podemos estar entrando num ciclo que este dólar vai ainda continuar se valorizando muito daqui para frente. Isso quer dizer que a desvalorização da nossa moeda frente a isso. O que ainda mais impacta de maneira negativa? Além de sermos refém da economia norte-americana, nós somos um país que importamos muita coisa. Nós não somos um país que tem uma capacidade produtiva e que exporta muito. Nós importamos muita coisa. Importamos muita matéria-prima, importamos muitos bens de consumo e essas importações são cotadas em dólar. E o dólar cada vez mais alto pressiona cada vez mais a inflação, que prejudica mais a economia.
e que reflete diretamente nos produtos e serviços de todo o consumo de toda a sociedade brasileira. Deixa eu voltar aqui para mim. Então, com isso tudo, você entende que não vemos expectativa nenhuma a nossa taxa de juros interna diminuir. Não só para os problemas e risco interno, as gastanças, as taxação, não só por isso, mas também a economia norte-americana que segue forte. E nós precisamos ter uma taxa cada vez mais elevada, porque para conseguirmos ter uma atratividade de investimento no país. Porque quem vai investir num país cheio de problema e ainda com a taxa de juros baixa, um prêmio baixo? E país de primeiro mundo como os Estados Unidos dando um prêmio de risco muito alto. Tudo que vamos olhar não se remete de maneira nenhuma a soluções positivas para a nossa economia. E eu quero encerrar esse vídeo te ajudando, você que está em pânico e que você está vendo a bolsa despencar. Quero dizer para você sim, como diz Karl Marx, um grande escritor que eu disse lá no começo do vídeo, nada que cai muito cai no infinito. Ou seja, vai chegar uma hora que vai ser obrigado a parar de cair. Isso é estatístico, isso é probabilístico e também nada que sobe muito sobe no infinito. O que eu quero dizer para vocês? Neste momento de queda, é um momento que você não pode estar em pânico, pelo contrário. É um momento que, se você tem condições e quer continuar posicionado, então é momento de você comprar mais. É no momento que a bolsa está em queda que os maiores investidores fazem as suas melhores compras. É normal, psicologicamente, a gente comprar quando a gente está vendo o preço subir. Opa, você pensa assim, opa, peraí, essa ação está melhorando, está subindo, então não posso ficar de fora, eu vou comprar porque é uma ação boa, porque está subindo. E também o oposto é verdadeiro, não, eu vou vender porque essa ação está desvalorizando, o meu patrimônio está se desfarinhando, eu vou vender. Então, psicologicamente, a nossa intuição nos remete a tomar a decisão quando a ação está se desvalorizando, eu preciso vender. E também quando a ação está valorizando, então é algo bom, eu preciso comprar. Não, é o oposto. Quando está tudo em queda, no caso que está acontecendo agora, abre-se grandes oportunidades, grandes portas para que você entre, se você está de fora, e se você está dentro, grandes oportunidades para você aumentar a sua posição. Não fique em pânico, faz uma reflexão de fora da caixa. Você, se pudesse comprar tudo que você comprou na bolsa até agora, você queria comprar com um preço muito mais barato, mais baixo ou mais caro? Eu tenho certeza que sua resposta foi: pô, Romero, se eu pudesse comprar tudo que eu comprei, eu queria comprar mais barato. Então, pois bem, está aí a oportunidade. A bolsa está no chão, muitos papéis amassados, tem muitas oportunidades boas, muitas empresas boas que vai voltar a crescer no médio e longo prazo e que está abrindo oportunidade para que você faz novas compras se você tem condições, se você tem caixa para isso. Quando o cenário econômico interno voltar a se normalizar, não sabemos quando, mas de alguma maneira, em algum momento vai voltar a normalizar. Como eu disse, nada que cai muito cai para sempre, nada que sobe muito sobe para sempre. Então, em algum momento, a economia interna ela vai voltar para os seus patamares normal. E aí você vai conseguir ter um preço médio muito bom frente ao que você já tem comprado no seu portfólio. Então, nada de pânico. Eu sei que neste momento a grande massa está em pânico, mas nada de pânico. Olhe bem o seu portfólio, analise bem essas empresas. Se você está olhando para o seu patrimônio tendo percas ruins, não olhe pelo ponto de venda que você está perdendo, porque você não está perdendo nada, você não realizou, só é perda quando você vende. Então, se você vender, realizar o seu prejuízo agora é perca. Mas se você não realizou, se você não vendeu ainda, o seu ativo está lá. Ele só está abrindo novas oportunidades para você fazer novas compras e ter um tão bom preço médio junto ao seu portfólio, ok?
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte esse vídeo, deixa o seu comentário. Dúvidas também de novos vídeos, também pode colocar aqui. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e bate o dedo aí no sininho para que os próximos vídeos você receba de bate-pronto. Fico por aqui, rumo ao topo, porque é lá que você sempre merece estar. Um abraço, pessoal. Valeu. Fui.